Depois da traição, existe uma pergunta que não te deixa em paz. Ela aparece no silêncio da noite, no meio do dia, durante tarefas simples, quando tudo parece normal por fora, mas completamente confuso por dentro. Eu fico, ou vou embora? Essa pergunta não vem carregada apenas de razão. Ela vem acompanhada de medo, culpa, apego, amor, raiva, cansaço e muitas vezes de uma realidade dura que quase ninguém menciona: a falta de condições financeiras para sair. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Um lugar onde a dor da traição ainda está viva, mas a culpa já começou a perder força. Você olha para o relacionamento e não sabe mais o que ele representa. Não é mais o que era antes, mas também não é algo simples de abandonar. Existe história, rotina, filhos, memórias, planos interrompidos. E existe também a conta bancária, a dependência financeira, o medo de não conseguir sustentar uma casa sozinha, de não dar conta das despesas, de não saber por onde começar. Essa parte pesa, e pesa muito. Muitas mulheres não ficam porque querem, ficam porque não podem sair agora. Porque não têm renda própria suficiente, porque dependem financeiramente do parceiro, porque pensam nos filhos, no aluguel, na escola, no básico para sobreviver. E quando essa realidade se mistura com a traição, surge um conflito interno profundo. Será que eu fico porque ainda amo ou porque não tenho opção? Essa pergunta dói, porque expõe uma vulnerabilidade que gera vergonha, silêncio e isolamento. Além disso, existe a pressão externa. Pessoas dizem: se fosse comigo, eu iria embora. Como se todas tivessem as mesmas condições, o mesmo apoio, a mesma segurança financeira. Mas a vida real não funciona assim. Decidir quando não se tem estabilidade econômica não é só emocional. É estratégico, é assustador, é solitário. E essa camada torna a decisão ainda mais pesada, porque você não está escolhendo apenas entre ficar ou ir embora, mas entre segurança e incerteza. Este vídeo não é para te empurrar para uma escolha. É para te ajudar a pensar com clareza, sem culpa e sem pressa, considerando todas as camadas dessa decisão, inclusive a financeira. Vamos falar sobre os motivos que fazem alguém ficar, os motivos que fazem alguém ir embora e como diferenciar amor de medo, apego de dependência, escolha consciente de sobrevivência momentânea. Essa conversa é necessária para que você não tome uma decisão apenas para acabar com a dor imediata, mas para construir, aos poucos, um caminho possível e real. Antes de continuar, quero te fazer um convite importante. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação, porque este espaço foi criado para mulheres que estão enfrentando traição, crises profundas no relacionamento e decisões difíceis que envolvem emoção, realidade financeira e reconstrução de vida. Aqui, você não precisa se apressar nem se justificar. Se este tema representa o que você está vivendo, deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a outras mulheres que também estão presas nessa mesma pergunta. E, se conhecer alguém que esteja vivendo esse dilema agora, compartilhe este vídeo. Às vezes, ouvir a pergunta certa já é o começo da resposta. Respire. Você não está atrasada. Você está tentando decidir sem se perder. E isso já diz muito sobre você. Depois da traição, decidir não é apenas escolher um caminho. É enfrentar medos muito concretos. O medo de errar, o medo de se arrepender, o medo de piorar a situação. Mas para muitas mulheres, existe um medo ainda mais básico e urgente. O medo de não conseguir se sustentar sozinha. Quando a estabilidade financeira depende do relacionamento, a decisão deixa de ser apenas emocional e passa a ser uma questão de sobrevivência. Esse medo cria um estado constante de alerta. Você tenta pensar com clareza, mas a mente está ocupada com contas, moradia, alimentação, filhos, trabalho. A pergunta "fico ou vou embora?" se desdobra em várias outras. Como vou pagar as despesas? Onde vou morar? Vou dar conta sozinha? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, são sinal de responsabilidade. Ignorá-las seria imprudente, e ainda assim, carregá-las sozinha é exaustivo.
Quando emoção e dependência se misturam, a paralisia aumenta. A traição pede uma resposta emocional, mas a realidade financeira impõe cautela. Muitas mulheres se sentem culpadas por não conseguirem sair imediatamente, como se isso significasse concordar com o que aconteceu. Outras se pressionam a permanecer para manter a segurança, mesmo com o coração em pedaços. Essa tensão interna gera ansiedade, insônia e uma sensação constante de estar presa, não por amor, mas por necessidade. Há também o medo do julgamento, a ideia de que quem quer sai ignora desigualdades reais. Nem todas têm rede de apoio, renda própria suficiente ou tempo para se reorganizar. A comparação com histórias alheias aumenta a vergonha e silencia pedidos de ajuda. E quanto mais você se cala, mais pesada fica a decisão. O medo cresce quando não há espaço para falar da realidade sem ser rotulada. Outro fator é a esperança confusa. Em meio ao medo, surgem pensamentos como: talvez isso passe, talvez eu consiga aguentar mais um pouco, talvez seja melhor esperar. Esperar, às vezes, é estratégia, outras vezes é adiamento por medo. Diferenciar uma coisa da outra exige honestidade consigo mesma. Pergunte-se: estou ganhando tempo para me estruturar ou estou me anulando para evitar o desconhecido? Entender esse medo é essencial antes de qualquer decisão. Ele não precisa ser combatido à força, mas compreendido. Medo não é o oposto de coragem. Muitas vezes é o sinal de que você precisa de um plano. Uma das confusões mais dolorosas depois da traição é não conseguir distinguir o que ainda é amor do que já virou medo. Muitas mulheres se perguntam: se eu ainda me importo, isso é amor ou é só apego? Essa dúvida não é simples, porque o medo costuma se disfarçar de cuidado, de responsabilidade e até de maturidade. E quando isso acontece, a permanência passa a parecer uma escolha consciente, quando na verdade é uma reação à insegurança. Ficar por amor envolve vontade genuína de reconstruir, mesmo diante da dor. Existe sofrimento, mas também existe esperança baseada em atitudes concretas. Diálogo verdadeiro, responsabilidade do outro pelo que aconteceu, esforço contínuo para restaurar a confiança. O amor, mesmo ferido, não te anula. Ele permite que você expresse o que sente, que imponha limites e que seja respeitada no processo. Não é fácil, mas há espaço para crescimento mútuo. Já ficar por medo tem outra textura emocional. O medo se manifesta como tensão constante, vigilância excessiva e uma sensação de estar sempre se adaptando para evitar novos conflitos. Você permanece porque teme ficar sozinha, porque não se sente capaz de recomeçar, porque não tem estabilidade financeira suficiente ou porque acredita que não merece algo melhor. Nesse cenário, a traição não é elaborada. Ela é empurrada para baixo do tapete para manter uma falsa sensação de segurança. O corpo costuma dar sinais claros dessa diferença. Quando você fica por amor, apesar da dor, existe algum alívio ao imaginar o futuro. Quando fica por medo, o corpo reage com exaustão, aperto no peito, ansiedade e uma sensação de estar se traindo aos poucos. Prestar atenção a essas reações é fundamental, porque o corpo raramente mente, mesmo quando a mente tenta justificar. Outro ponto importante é observar se há reciprocidade. Amor envolve responsabilidade compartilhada. Medo envolve desequilíbrio. Se você é a única tentando, se sente que precisa provar seu valor o tempo todo ou que deve aceitar menos do que precisa para manter a relação, é provável que o medo esteja conduzindo suas escolhas. Amor não exige que você se diminua para caber. Reconhecer que parte da permanência pode estar ligada ao medo não significa que você precisa ir embora imediatamente. Significa apenas que você está sendo honesta consigo mesma. Essa honestidade é o primeiro passo para recuperar o poder de escolha. Depois da traição, muitas mulheres sentem um impulso imediato de ir embora. Um desejo forte de sair, romper, desaparecer daquele lugar que agora parece contaminado pela dor. Esse impulso é compreensível. A dor é intensa, o choque ainda está presente e a vontade de se proteger fala alto.
Mas existe uma diferença importante entre ir embora para fugir da dor e ir embora a partir da clareza. Entender essa diferença pode evitar decisões que mais tarde gerem arrependimento ou mais sofrimento. Ir embora por dor costuma acontecer quando a ferida ainda está aberta demais. Nesse estado, tudo parece insuportável. Cada conversa machuca, cada lembrança pesa, cada tentativa de explicação irrita. A decisão nasce da urgência de parar de sentir. O problema é que quando a decisão é tomada nesse pico emocional, ela pode carregar confusão junto. A dor diminui com o tempo, mas a decisão permanece. E às vezes, quando a emoção baixa, surgem dúvidas difíceis de lidar. Ir embora por clareza é diferente. A clareza não elimina a dor, mas organiza os sentimentos. Ela surge quando você consegue enxergar o relacionamento como ele é agora, e não como foi ou como gostaria que fosse. É quando você percebe que, mesmo com tempo, diálogo e esforço, algo essencial não se sustenta mais. A segurança emocional, o respeito, a confiança mínima. A clareza não vem com explosão. Ela vem com um cansaço lúcido, uma sensação de eu tentei o que estava ao meu alcance. Muitas mulheres confundem clareza com frieza. Acham que, para decidir ir embora, precisam estar indiferentes, mas isso não é verdade. É possível decidir com o coração ainda sensível, desde que a decisão não seja movida apenas pelo impulso de escapar. A clareza envolve reconhecer limites, o seu limite emocional, físico, psicológico e, muitas vezes, financeiro. É entender o que você consegue e o que não consegue sustentar sem se adoecer. Outro ponto importante é perceber se a decisão de ir embora vem acompanhada de um plano ou apenas de desespero. Clareza inclui planejamento, mesmo que simples e gradual. Pensar onde morar, como se organizar financeiramente, quem pode apoiar, qual o próximo passo possível. Isso não torna a decisão menos emocional, torna mais responsável. Ir embora por clareza não é abandono impulsivo, é cuidado consigo mesma. Se você está sentindo vontade de ir embora, observe. Essa vontade nasce do pico da dor ou de uma compreensão mais profunda do que esse relacionamento se tornou? Não existe resposta certa para todas. Existe a sua resposta, no seu tempo. Em alguns relacionamentos, a traição não acontece como um evento isolado, mas como parte de um ciclo. Um ciclo que se repete com promessas, pedidos de desculpa, períodos de calmaria e depois, novas quebras de confiança. Quando isso acontece, a decisão de ficar ou ir embora deixa de ser apenas sobre um erro específico e passa a ser sobre o padrão que se mantém, mesmo após conversas, acordos e tentativas de reconstrução. Relações tóxicas nem sempre são marcadas por agressões explícitas. Muitas vezes, elas se manifestam de forma sutil, manipulação emocional, inversão de culpa, minimização da dor, falta de responsabilidade real. Depois da traição, é comum ouvir frases que transferem o peso para você. Isso aconteceu porque estávamos distantes. Você também falhou. Vamos esquecer isso e seguir. Quando essas narrativas se repetem, a traição deixa de ser tratada como um limite rompido e passa a ser normalizada. O ciclo costuma funcionar assim. A traição acontece, você se machuca, o outro promete mudar, há um período de atenção e cuidado, e então, gradualmente, tudo volta ao que era antes. A vigilância diminui, os limites se afrouxam e a sensação de segurança nunca se restabelece por completo. Viver nesse ciclo gera desgaste profundo, porque você está sempre em estado de alerta, tentando evitar a próxima queda. Outro sinal importante de toxicidade é quando você sente que precisa se adaptar constantemente para manter a relação. Você mede palavras, controla reações, silencia incômodos para evitar conflitos. A traição, nesse contexto, não é apenas um erro, é mais um capítulo de um relacionamento onde suas necessidades ficam em segundo plano. Permanecer assim, a longo prazo, pode gerar perda de identidade, ansiedade crônica e exaustão emocional. Reconhecer um ciclo não significa assumir que tudo é culpa do outro.
mas entender que permanecer em um padrão que te adoece também tem consequências. O perdão, quando existe, precisa vir acompanhado de mudanças concretas e sustentáveis. Sem isso, o ciclo se perpetua, e a decisão de ficar passa a ser uma forma de se adaptar ao sofrimento, não de superá-lo. Se você percebe que a traição faz parte de um padrão maior, é importante considerar não apenas o que você sente agora, mas o que esse relacionamento tem te feito sentir ao longo do tempo. Quando a mente está confusa, o corpo costuma falar. Muitas mulheres tentam decidir apenas com a razão, listando prós e contras, ouvindo opiniões externas, buscando argumentos que justifiquem ficar ou ir embora. Mas, enquanto isso, o corpo envia sinais claros de que algo não vai bem. Exaustão constante, tensão muscular, aperto no peito, dificuldade para dormir, ansiedade sem causa aparente. Esses sinais não são fraqueza, são respostas a um ambiente emocionalmente inseguro. Depois da traição, é comum viver em estado de alerta. O corpo se mantém tenso, como se estivesse sempre esperando o próximo impacto. Você pode até tentar seguir a rotina, mas sente que algo está sempre fora do lugar. A paz, que antes era natural, se torna rara, e quando aparece, dura pouco. Essa instabilidade cansa, porque o corpo não consegue relaxar quando não se sente seguro. Muitas mulheres normalizam esse estado. Dizem para si mesmas que é fase, que vai passar, que precisam ser fortes. Mas viver constantemente cansada, ansiosa ou desconectada não é normal, é um sinal. Um sinal de que o corpo está tentando proteger você de algo que a mente ainda está tentando justificar. Ignorar esses sinais prolonga o sofrimento e dificulta a tomada de decisões mais conscientes. Existe também a diferença entre dor pontual e desgaste contínuo. Toda decisão difícil envolve dor. Mas quando o relacionamento passa a gerar mais desgaste do que nutrição, mais medo do que segurança, mais tensão do que acolhimento, o corpo reage. Ele começa a pedir pausa, espaço, mudança. Prestar atenção a essas reações é uma forma de autocuidado, não de egoísmo. Outro ponto importante é observar como você se sente ao imaginar o futuro. Quando pensa em continuar, o corpo relaxa ou se contrai? Quando imagina ir embora, sente alívio, mesmo com medo? Essas respostas corporais não dão ordens, mas oferecem pistas valiosas. O corpo não decide por você, mas ajuda a esclarecer o que a mente ainda tenta organizar. Escutar o corpo não significa tomar decisões impulsivas. Significa incluir mais uma camada de verdade no processo. Clareza não nasce apenas do pensamento lógico, mas da integração entre mente, emoção e corpo. Em algum momento desse processo, a decisão deixa de ser apenas ficar ou ir embora e passa a ser algo mais profundo, continuar se abandonando ou começar a se escolher. Ressignificar a decisão é entender que ela não precisa ser vista como fracasso, derrota ou incapacidade de manter um relacionamento. Muitas mulheres carregam a ideia de que decidir é perder a família, a história, a estabilidade, o sonho que foi construído. Mas decidir, muitas vezes, é parar de perder a si mesma. Escolher a si mesma não significa agir com frieza ou egoísmo. Significa reconhecer que você também é parte da equação. Que suas necessidades emocionais, seus limites e sua saúde mental importam tanto quanto qualquer outro fator. Quando você começa a se colocar nesse lugar, a decisão ganha outro significado. Ela deixa de ser uma resposta ao erro do outro e passa a ser uma resposta ao que você precisa para viver com mais dignidade emocional. Essa ressignificação também envolve aceitar que nem toda escolha precisa ser definitiva imediatamente. Escolher a si mesma pode, em um primeiro momento, significar criar espaço, emocional, físico ou financeiro. Pode ser estabelecer limites mais claros, buscar independência gradativa, fortalecer sua rede de apoio. Não é sobre sair correndo, nem sobre ficar a qualquer custo. É sobre retomar o controle do próprio tempo e das próprias decisões. Muitas mulheres sentem medo de se arrepender.
Mas o arrependimento mais profundo costuma vir quando você percebe que permaneceu tempo demais em um lugar que te diminuía. Ressignificar a decisão é trocar a pergunta: e se eu me arrepender? Por: o que acontece comigo se eu continuar assim? Essa mudança de perspectiva traz mais honestidade e menos culpa. Escolher a si mesma também exige coragem para enfrentar o desconforto inicial. Qualquer mudança gera insegurança, mas a insegurança do novo é diferente da insegurança constante de viver em um relacionamento onde a confiança foi quebrada. Uma te desafia a crescer. A outra te mantém em alerta permanente. Reconhecer essa diferença ajuda a decidir com mais consciência. Se você está nesse ponto do processo, saiba que não existe decisão perfeita. Existe a decisão possível, no seu tempo, com os recursos que você tem agora. Chegar até aqui significa que você percorreu um caminho interno difícil. Não porque a decisão esteja tomada, mas porque você se permitiu olhar para ela com honestidade. Ficar ou ir embora depois da traição não é uma escolha simples e não deveria ser tratada como tal. Envolve sentimentos, história, filhos, corpo, mente e muitas vezes a realidade financeira. Considerar tudo isso não te torna fraca, te torna consciente. Talvez você ainda não saiba qual caminho seguir. E tudo bem. Decidir não é um ato imediato, é um processo. Um processo que começa quando você para de se julgar por sentir medo, por depender financeiramente no momento, por não ter respostas prontas. Clareza não surge quando você se pressiona. Ela surge quando você se escuta com respeito e reconhece seus limites reais. Independentemente do caminho que você escolher, uma coisa é essencial: não se abandonar. Não silenciar sua dor para manter a paz. Não ignorar os sinais do corpo para parecer forte. Não aceitar menos do que precisa para sobreviver emocionalmente. Escolher a si mesma pode significar ficar por agora, se estruturar, ganhar autonomia, fortalecer sua rede de apoio. Ou pode significar ir embora quando houver clareza e condições. Em ambos os casos, a decisão é válida quando nasce do cuidado consigo mesma. Se este vídeo te ajudou a organizar pensamentos ou sentimentos, eu quero te convidar a transformar isso em expressão. Escreva nos comentários uma frase que represente o seu momento atual. Pode ser: estou me fortalecendo, ainda não sei, mas estou me escutando, estou criando condições para decidir. Quando você escreve, você se posiciona, e quando você se posiciona, você sai do lugar de paralisia. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo. Esse gesto simples ajuda essa conversa a chegar a outras mulheres que estão vivendo o mesmo dilema em silêncio. Inscreva-se no canal Caminhos da Transformação para acompanhar a continuação dessa série sobre traição, relações tóxicas, decisões difíceis e reconstrução de vida com consciência e respeito. E, se conhecer alguém que precise ouvir isso agora, compartilhe este vídeo. Às vezes, o apoio começa com uma pergunta que finalmente faz sentido. Continue aqui. No Caminhos da Transformação, você nunca vai caminhar sozinha.